بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد. Então, nós vamos iniciar com a nossa disciplina de Tajwid, Tafsir, e sejam todos bem-vindos a esta disciplina. E a disciplina de Tafsir é dentre as ciências mais honradas que existem no mundo, porque a honra de uma ciência tem a ver com a relação que essa ciência tem. E a ciência de tafsir tem a ver com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que são as melhores palavras que existem. Kalamullah. Kalamullah. Então não existe melhor coisa que você perceber o Quran al-Karim. E infelizmente muitas pessoas hoje, sobretudo o Tulab al-Ilm, يعني estão a se distanciar do tafsir, da percepção das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que pouco, infelizmente, pouco se estuda tafsir. Pouco se estuda tafsir. Se você ver em Moçambique, por exemplo, são poucos sítios onde você há de ver que está a se estudar tafsir. E isso é um erro grave, é um erro grave. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ele era considerado de Sheikh al-Islam. Foi um dos maiores álimos que existiu neste dunya. Por isso que o Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim, hafidhahullah, quando fala das pessoas mais inteligentes que já passaram neste mundo, e claro, depois dos profetas, dos sahabas, ele, ala ra'sihim, um dos primeiros que ele menciona é Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. E Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ele já escreveu livros, yani, a defender a Aqidatul Islamiyya, e já escreveu vários livros de Aqida, a defender o Aqida, a refutar os cristãos, a refutar os judeus, a refutar os filósofos. Tem vários livros, subhanallah. E muitos dos livros que ele fez, ele escreveu em uma única sentada. Por exemplo, tem Al-Aqidatul Wasitiyya, ele escreveu em uma única sentada. Parece que foi a partir do Asr até no Isha já tinha escrito um livro completo. Então, este mesmo que fez isto, ele, nos últimos momentos da sua vida, ele disse: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. Quer dizer, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria dedicado mais os meus esforços no Quran al-Karim do que em outras ciências. Então, há necessidade de nós, yani, pegarmos esta ciência com duas mãos. Então, a minha voz está audível. Alguém está a dizer que não consegue escutar? Perfeitamente, Ustaz. Tá aí, Tá bem barakallahu. perfeito. Então, aqui nós vamos iniciar no Suratul Fatiha. Então, depois do Suratul Fatiha, vamos para o Suratul Ikhlas, começar Suratul Nas, começar a subir. Vamos pegar Suratul Nas, Suratul Falaq, Suratul Ikhlas, assim sucessivamente. Não vamos iniciar do Suratul Naba, vamos iniciar dos suras pequenos. Então, temos aqui o Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. E este Suratul Fatiha foi assim chamado de Suratul Fatiha. Al-Fatiha significa, e atenção, eu peço que cada um de vocês esteja com um livro a fazer as suas anotações. Depois da aula, peço para todos tirarem foto daquilo que anotaram e me mandarem no WhatsApp. Estamos juntos? Sim, estás. Então, Inshallah, Ustaz. devem tirar foto daquilo que anotaram e me mandarem no WhatsApp, inshallah. Então, o Suratul Fatiha, yani Al-Fatiha significa abertura. E por que que foi chamado de Suratul Fatiha? Foi chamado de Sura da abertura, لأنه افتتح بها القرآن الكريم. Porque é com ele que o Quran al-Karim é aberto. De maana, a primeira coisa que você encontra
Quando abre o Corão Al-Karim, o primeiro sura que você encontra quando abre o Corão Al-Karim é o Suratul Fatiha. Então, é por isso que foi chamado de Suratul Fatiha. E este também tem outros nomes, além de Suratul Fatiha. E dentro do mais comum, ele também é chamado de Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, que é yani, a abertura do livro, que é o Quran al-Karim, esse nome, yani, todos conhecem. Na, Caí de repente, não sei porquê, então perdi a parte que dizia que este surat foi assim denominado porque. foi chamado de Suratul Fatiha porque é a primeira coisa que nós encontramos no Quran, quando abrimos, que é o sura da abertura. De mano, quando você abre o Quran, o primeiro sura que você vai encontrar é Suratul Fatiha. Por isso que foi chamado de Suratul Fatiha. E este sura também é chamado de Ummul Quran. Dentre os nomes do Suratul Fatiha, temos Ummul Quran. Ummul Quran, yani, é a essência do Quran, a mãe do Quran. E foi chamado de Ummul Quran porque o Suratul Fatiha, yani, engloba, yani, mujmal ma'ani al-Quran. O resumo do Quran al-Karim nós encontramos no Suratul Fatiha. Yani, o Suratul Fatiha fala sobre al-ahkam, leis, fala sobre a recompensa, fala sobre a ressurreição, fala sobre Tawhid. Então, o resumo do Quran al-Karim nós encontramos no Suratul Fatiha. Por isso que foi chamado de al Quran, a essência ou a mãe do Quran al-Karim. E também é chamado de As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u al-Mathani. As-Sab'ul Mathani. Só permitam-me aqui eu escrever para vocês no chat. As-Sab'ul Mathani. Não, já tem aí no chat. Então, foi chamado de As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u significa sete. Foi chamado sete porque são sete versículos. O Surat al-Fatiha tem sete versículos. Al-Mathani, dentro dos significados, yani repetitivos. Bimana, os sete versículos repetitivos. E foi chamado assim porque tem sete versículos e esses versículos repetem-se a cada salat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ que nós te concedemos as-sab'u al-mathani. Al-murado bi as-sab'u al-mathani é o suratu al-Fatiha. O suratu al-Fatiha. Então, foi chamado de as-sab'u al-mathani, os sete versículos repetitivos, porque o suratu al-Fatiha repete-se a cada raka'a do salat. A cada raka'a do salat. E tem outros nomes, como por exemplo a Ruqya. O Surah Al-Fatiha também é chamado de a Ruqya. Por exemplo, naquele hadith, quando aquele sahaba, yani as pessoas estavam à procura de alguém para fazer tratamento, e o sahaba leu o Surah Al-Fatiha, soprou na água e deu àquela pessoa para beber aquela água, e alhamdulillah ficou melhor. Então, Nabi alayhi salatu wasalam disse: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Quer dizer, como é que você percebeu que este surat é Ruqya? Então, tem outros nomes. Os mais conhecidos são os que nós mencionamos, que é Fatihatul Kitab, al Quran e As-Sab'ul Mathani. Estamos juntos? Estamos juntos? Sim, estás. Jayid. Então, dentre os maqasid do Surat al-Fatiha, yani, dentre os objetivos do Surat al-Fatiha é, yani, Allah musta'an.
تحقيق التوجه إلى الله بكمال العبودية له. يعني é a pessoa, quer dizer, fazer com que a pessoa direcione-se apenas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse versículo, esse sura Al-Fatiha, tem como objetivo yani, explicar, yani, enaltecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala com todos, yani, todos os louvores que pertencem a Ele, Jalla wa Ala, e orientar os servos, as criaturas, a sempre direcionarem-se a Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo a Ele a orientação e o tawfiq para estar firme no dini do Islã. E este sura também tem algumas especificidades que não encontramos em outras suras. Dentre elas é que o Suratul Fatiha é ruknun fi salawat, é um pilar nos salats. Tanto que nenhum salat é válido se não for lido o Suratul Fatiha. النبي عليه الصلاة والسلام disse لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية بأم القرآن que não existe salat válido para quem não recitar o Suratul Fatiha. Então, Suratul Fatiha é, yani, é um pilar do salat, no qual o salat não é válido senão com a recitação do Suratul Fatiha. E infelizmente algumas pessoas atualmente fazem muitos bid'as com o Suratul Fatiha. Hum, Dentre eles, sempre alguns terminam o dua com Suratul Fatiha, outros iniciam o khutbah com Suratul Fatiha e outros até leem Suratul Fatiha diante das sepulturas. وكل هذا من البدع المنكرة من البدع المنكرة. E este Suratul Fatiha tem várias virtudes que تجدونها إن شاء الله في كتب التفاسير, que é possível encontrar nos livros de tafsir. Então, daqui a 10 minutos há de cair. Quando cair é só voltarem para a sala. É só voltarem para a sala. Então, diz aqui أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني eu peço refúgio بالله. Peço refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala من الشيطان do شيطان الرجيم يعني المطرود عن رحمة الله. يعني aquele que foi distanciado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. يعني الشيطان الرجيم يعني المطرود عن رحمة الله. Aquele que foi distanciado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois diz, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, yani, em nome de Allah, ar-Rahman, o misericordioso, ar-Rahim, e misericordiador. Então, aqui, Bismi, o Ba é harf jar. Vocês já estudaram sobre huruf al-jar? Já estudaram, né? Temos fi, ala, ila. Estudaram isso? Sim, Basicamente. Então, o ba, aqui o bi, é um harf jar. Bismillah. Por isso que o ismi termina com kasra. Então, Bismillah, em nome de Allah. Então, os ulamais dizem, al-jar wal-majrur muta'alliqun bi-mahdhuf. وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا. بمعنى este jar e majrur, quer dizer, o jar aqui é o ba, o majrur é o ismi. Eles estão relacionados com um verbo que está abstrato. بمعنى aqui tem um verbo abstrato. E este verbo abstrato, quer dizer, depende da situação em que a pessoa se encontra. Bimana, se você, por exemplo, está a fazer a leitura, está a ler alguma coisa, e no início da leitura diz Bismillah,
Então, o verbo que está abstrato aqui é aqra, yani Bismillah aqra. Em nome de Allah, eu leio. Então, deve saber que aqui sempre tem um verbo abstrato. E esse verbo abstrato depende da situação em que a pessoa se encontra. Se a pessoa, por exemplo, está a comer e diz Bismillah, yani Bismillah akul. Eu como em nome de Allah. Hum. Se está, por exemplo, a entrar e diz Bismillah, yani Bismillah adkhul. Se está a escrever, diz Bismillah, yani Bismillah aktub. Bismillah, em nome de Allah eu escrevo. Bem, agora tem estes dois termos, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Esses dois termos, essas duas qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman e Ar-Rahim, estão relacionados com Ar-Rahma, que é misericórdia. Yani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, o significado volta para Ar-Rahma, misericórdia. Yani, aquele que possui misericórdia. No entanto, tem uma pequena diferença entre Ar-Rahmani e Ar-Rahim. A diferença é que Ar-Rahmani, yani, Dhur Rahmatil Wasi'a, é aquele que possui uma misericórdia abrangente, que envolve todas as criaturas. Então, Ar-Rahman, yani, aquele que possui misericórdia abrangente que envolve todas as criaturas. Se vocês forem a prestar atenção, Allah subhanahu wa ta'ala é misericórdio para todas as criaturas. Para o kafir, para o mushrik, para os animais, para todas as criaturas. Então, esta misericórdia de Allah, que abrange todas as criaturas, é este nome Ar-Rahmani. Podem ver que Allah, por exemplo, sustenta o muslim, sustenta o kafir também. Dá de beber o muslim, dá de beber o kafir. Isso é o quê? Isso é rahma, é misericórdia. Então, essa misericórdia aqui que envolve todas as criaturas é identificada ou é denominada por Ar-Rahman. Allah é Ar-Rahman, yani aquele que possui misericórdia ampla para todas as criaturas. Já Ar-Rahim também tem a ver com misericórdia, mas é yani, ذو الرحمة الخاصة. Yani, é aquele que tem uma misericórdia específica. Yani, Ar-Rahim refere-se a uma misericórdia específica, que é a misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala tem para com seus servos crentes. Por isso que no Corão Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala disse وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, no Surah Al-Ahzab. Que Allah subhanahu wa ta'ala é para com os crentes Rahim. Vejam, quando Allah subhanahu wa ta'ala demonstra sua misericórdia para os crentes, usa o termo Rahim. Por quê? Porque o Rahim tem a ver com uma misericórdia específica, que é a misericórdia que é específica aos crentes, seja aqui no Dunya ou seja no dia de Qiyamah. Então, seja aqui no Dunya e seja no dia de Qiyamah. Allah é Rahim para os crentes. Então, Ar-Rahman, misericórdia ampla para todas as criaturas. Ar-Rahim é uma misericórdia específica para apenas os crentes. Estamos juntos? نعم أستاذ. Jade. E aqui existe uma divergência entre os ulamás sobre a questão do Basmala. Será que o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim faz parte do Suratul Fatiha ou não? Alguns ulamás são de opinião que o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim faz parte do Suratul Fatiha. Outros dizem que não. O Bismillah ar-Rahman ar-Rahim não faz parte do Suratul Fatiha. Taib. A pergunta que eu faço para vocês é: será que existe alguma influência nesta divergência, em termos práticos, entre considerarmos ou não o Basmala como um versículo do Surah Al-Fatiha? Será que existe alguma divergência prática ou não existe? O que é que vocês têm a dizer? أستاذ Eu acho que existe, Eu Ustaz. não percebi a pergunta, tá?
A pergunta é a seguinte: há uma divergência entre os ulamás se o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim faz parte do Surat al-Fatiha ou não. Alguns dizem que faz parte do Surat al-Fatiha, os outros dizem que não faz parte do Surat al-Fatiha. Então, será que esta divergência existe, quer dizer, tem uma influência em termos práticos ou não existe influência em termos práticos? Ustaz, Ustaz, Não? Não? acho que para mim existe. Qual é a influência dessa Qual é divergência? qual é a influência dessa divergência? Mas isso aí acontece mais no O seu áudio está muito baixo. O seu áudio está muito baixo. Estava a dizer, Sabe, eu não sei acho, se você, Sabe, sabe? eu acho que o que o irmão quis eu acho que dizer o é que que eu essa quis diferença dizer é que prática essa diferença prática é mais aplicável no é ilmo mais al-qira'a. aplicável no ilmo al-qira'a. Não, no Salati. ممتاز بارك الله فيك يا أبا بكر. ممتاز بارك الله فيك يا أبا بكر. Então, falta menos de um Então, minuto. Eu vou interromper a falta reunião menos de um para minuto. voltarmos a Eu entrar e vou explicarmos interromper a esta reunião diferença. para Inshallah. voltarmos a entrar explicando esta diferença.